Bom, queria compartilhar então uma mensagem nessa manhã com vocês que tem como tema o barco, Jesus e a tempestade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa manhã para que a Tua palavra venha no nosso coração, para que o Senhor possa ministrar em nós tudo aquilo que o Senhor quer, na Tua medida. Nosso coração tem muitas expectativas, mas a Tua medida é a melhor para nós. Ela vai além daquilo que pensamos precisar, e de fato, ela nos entrega aquilo que realmente precisamos. Alinha-nos segundo a Tua verdade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu coração, porque a Tua mesma palavra diz que o Senhor é a palavra, que há três que dão testemunha no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Por isso que a Tua palavra nos molde, nos direcione, traga para nós princípios tão poderosos, para que a nossa vida Te agrade. Acima de ser agradável para nós, que o Senhor seja agradado, que o Senhor seja adorado, porque nascemos para o louvor da Tua glória. Como disse Davi, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Não importa qual seja a circunstância ou tempestade, que o Senhor seja revelado em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu creio que, principalmente no ano profético, tantas coisas acontecem para nós, mas uma das características dos profetas é que na unção profética de Jesus ele recebe mirra, que aponta para sofrimento, que aponta para a sua morte sacrificial, aponta para a cruz. E não vai ser diferente conosco em alguns aspectos. O Senhor, Ele nos molda, como a gente pode passar de repente na frente de uma igreja ou uma ou outra, você olha que Deus quer que você pare de sofrer. E aí quando a gente chegar na leitura de Hebreus, nós vamos perceber que Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Não significa que Deus tem prazer nisso, mas Deus tem prazer em nos transformar na estatura de Cristo. Ele tem prazer em nos transformar, para que nós sejamos segundo a imagem e semelhança dEle. Então não importa qual seja a circunstância, Ele vai fazer isso. E que tamanha bondade de Deus quando Ele faz isso em nós. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Nós estamos e queremos caminhar segundo a verdade, e também dos princípios da palavra de Deus. E sabemos que nesse ponto nós enfrentaremos desafios, oposições, sejam internas ou externas, problemas, circunstâncias adversas, batalhas, como queiramos denominar, chamar. Essa é a verdade de Deus para nós. E partindo então dessa ideia da qual nós vamos tratar hoje, não tem como a gente não lembrar de Jesus falando em João 16, no verso 33, que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele é a nossa paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem como, se a gente pensar em tempestades e aflições, automaticamente nós lembramos dessa fala de Jesus. E a gente vai perceber que essas são falas para os seus discípulos, os alertando tanto da morte dele, do que haveria de vir, mas também do futuro. Esse é o último verso, o 16 é o último verso do capítulo 16, o 33 é o último verso do capítulo 16 do livro de João. Mas no começo, Jesus começa alertando eles: olha, vocês vão ser expulsos de sinagogas. Estava falando do futuro. Depois diz ainda para eles: olha, vai ter então uma época em que as pessoas que matarem vocês, elas serão tratadas como se elas estivessem servindo a Deus. Olha só que Jesus diz, mas tudo isso porque eles não conhecem a mim nem o Pai. Jesus está alertando do que haveria de vir de uma forma imediata, porque no capítulo 16 todo, ele fala: eu não vou falar mais com vocês por parábolas, vos falarei de maneira clara. E ele fala: eu vim do Pai e eu voltarei para o Pai. Daqui a pouco um dos discípulos fala: você já está falando de maneira clara. Ele fala: é isso mesmo, vocês precisam entender de que eu vou para o meu Pai. E aí eles começam, parece que cair a ficha deles.
E a gente precisa notar outra coisa, de que a partir do capítulo 13 do livro de João, Jesus está falando da última, está sendo relatado, João está relatando da última semana da vida de Cristo. Então ele está falando de coisas importantes, das coisas que eles deveriam se preparar. E como não lembrar então de Efésios no capítulo 6, no verso 13, falando para que a gente se fortaleça e se prepare para o dia mau, para que depois de a gente ter havendo feito tudo, nós permanecermos firmes. Nós precisamos então nos revestir de toda a armadura de Deus. E eu gosto de uma delas, acho que fala que uma delas é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E lendo um pouquinho, pesquisando, esse era um tipo de um equipamento que se usava nas embarcações. Era como se fosse, para quem talvez a gente poder imaginar como funciona, é como um velcro nos pés de quem faz aquele esporte windsurf. Você põe os pés e aí você prende os pés com um tipo de um velcro. E eles tinham uma espécie de um equipamento nos barcos, onde o apóstolo Paulo fala, é melhor que a gente se calce nesse, porque mesmo que venham as tempestades, você deve permanecer firme na preparação do Evangelho da paz. Não há tempestade que tire a nossa paz, como nós estamos calçados nele, na verdade de quem ele é, na verdade de que somos amados, na verdade de que ele está conosco até a consumação dos séculos. E muitos de nós, às vezes, por causa das tempestades, perdemos essa verdade. As circunstâncias falam mais alto do que as coisas que nós temos como revelação, liberação, profecias, e parece que a gente vai andando por vista e não por fé. Daí dá para entender quando Jesus fala, quando o Filho do Homem retornar, será que ele vai encontrar fé na terra? Como isso é tão importante para nós? Porque nós vamos olhando as circunstâncias e parece que elas só falam de como o meu vizinho é abençoado, de como as pessoas foram favorecidas e eu não, de como a verdade de Deus parece que funciona, porque eu olho um testemunho que para mim não é verdade isso, Ele está cuidando da nossa vida em todo o tempo. Não há área da nossa vida que Ele não cuide, não há pedaço da nossa história, Ele é o alfa e o ômega que Ele não conheça. Não há parte da nossa vida que o sangue dEle não tenha coberto. E nós nos esquecemos dessa verdade. Nos preocupamos às vezes com o passado, olha quanta coisa, ou às vezes a gente está desesperado pela incerteza do futuro. E aí a gente perde as verdades de Deus. E por isso eu queria dizer para você e para mim, porque isso é algo que talvez Deus tenha falado comigo, no barco que Jesus está, também tem tempestade. A gente acha que não, mas tem. Vamos ler então, livro de Marcos, no capítulo 8, verso 23 ao 27. A gente vai perceber alguns princípios que servem para nós e para o nosso dia a dia, para que a gente saiba que, ainda que Jesus esteja no barco, esse barco pode passar por tempestades. Eu falei Marcos, né? Mas vocês entenderam Mateus, não foi isso? Desculpa. Perdão ao pessoal lá da mesa. Mateus, capítulo 8. Eu trouxe o óculos e não usei dele. Só enxerguei o M aqui. Legal. Está aqui, ó, tão claro. Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27. E entrando ele no barco, Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca ou de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e seguiu-se uma grande bonança. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, já li isso, repreendeu os ventos, o mar e o seguiu, grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem?
É claro que esse talvez seja um pequeno texto para a gente tratar de algo tão complexo, mas a gente vai tirar algumas lições daqui, para que a gente saiba que o Senhor, Ele cuida de cada parte da nossa vida. Que a gente possa então passar por essas tempestades e deixar que ela nos revele quem Ele é. A tempestade tem o poder de revelar quem Ele é. Tanto quem Ele é, o seu poder e a sua grandeza. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é: prepare-se, pois todos nós passaremos por tempestades. Você pode ser cristão, budista, católico, espírita, pode acreditar até no ET de Varginha. Você vai passar por tempestade. Isso não tem como fugirmos. Nós passaremos, no mundo tereis aflições. Nós passaremos por tempestades. Esse é o ponto. Então a gente precisa fazer o que Paulo nos alertou em Efésios 6,13, para tomarmos toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir na tempestade ou no dia mau, e tendo feito tudo, permanecei firmes. Portanto, haverá em nossa vida dias maus. Portanto, haverão tempestades. Não temos como fugir disso. Isso é fato. Qual o nosso papel? Tomar de toda a armadura de Deus para permanecer firme. Eu não sei você, mas eu já passei por tempestades onde eu falo, eu tomei a armadura de Deus, seguindo o caminho do Senhor, e as coisas não melhoraram exteriormente. Mas Ele me trouxe paz. A minha consciência ficou tranquila, porque eu estava agindo segundo aquilo que estava no coração de Deus. E também já passei por algumas tempestades que eu falei, quer saber? As coisas dão errado mesmo, elas não vão funcionar, eu não vou chegar a ponto nenhum, então eu vou fazer de qualquer jeito, e as coisas dão errado. E aí sabe o que acontece na minha consciência? Também eu não valorizei aquilo que eu deveria fazer, não valorizei a direção de Deus, não valorizei algumas coisas que eu precisava checar para entrar naquele barco, e eu falo, tinha que dar errado. Eu posso passar de um jeito ou de outro, mas as tempestades, elas virão. E não adianta a gente fugir delas, porque elas virão. E aí a gente vai para aquela passagem onde o apóstolo Paulo vai dizer para nós, olha, que bom é passarmos por tribulação, por tempestades. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. Porque essa tempestade ou essa tribulação, ela produz esperança. Nos gloriamos pelas tempestades, nos gloriamos pelas tribulações, e essa esperança, ela produz, em algumas traduções, um caráter aprovado, ou experiência. E essa experiência não nos confunde. Eu gosto dessa palavra, porque muitos de nós, por causa das tribulações e tempestades, nós estamos confusos. Eu não sei o que pensar. Parece que é um pensamento de morte, parece que é um pensamento de abandonar tudo. A minha mente parece que eu não consigo ter paz naquilo que eu não consigo nem dormir direito, eu não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro. E parece que confusão é a grande linguagem do momento. E o apóstolo Paulo falou, olha, se glorie por passar por tribulações, permaneça firme nela, e você vai ver que o Senhor vai se revelar para você. Você vai ter uma experiência tão poderosa, que você não vai estar confuso entre Ele estar com você ou não. A gente parece que se perde nas verdades na medida que vem as tempestades. Se agarre à verdade de Deus. Olha para a vida de José. Tempestade, são os irmãos que vendem, são os irmãos que tentam matar, ele agora vai como escravo e daqui a pouco ele está na prisão, e aí ele fala, opa, eu preciso ter a minha vida segura na visão que eu tenho de Deus, não na tempestade que eu passo. Então esse é o primeiro ponto. Você e eu passaremos por tempestades. A questão é como. E aí eu quero entrar nesse ponto aqui. A primeira coisa que nós devemos fazer é certifique-se da presença de Jesus no barco. Lembra que o texto começa, entrando Jesus no barco, os discípulos seguiram Ele. Quantos barcos na nossa vida que a gente entra sem Jesus estar? Quantas circunstâncias a gente entra sem o Senhor estar? E quantas vezes a gente vê casais convictos de que o Senhor direcionou para que eles entrassem naquele casamento e daqui a pouco eles estão confusos? Quantas pessoas falam, não, senti de Deus de ir para aquela célula e daqui a pouco está saindo?
Porque na primeira tempestade ela não tem certeza de quem Deus é e nem quem ela é. Eu estou falando isso olhando para a minha vida mais do que para a sua. Quantas pessoas o Senhor entrou, ele entrou também, mas vem a tempestade, a pessoa se joga para a água, não sabe nem nadar, e daqui a pouco fala, meu Deus, e agora? Por causa da tempestade, esqueceu. Não saia do barco que Jesus entrou, e você entrou também. Certifique-se que Ele está no barco, e não entre em nenhum barco em que Ele não te mandou entrar. Fala para a pessoa que está do seu lado, não entre em nenhum barco em que Jesus não te mandou entrar. Olha, é tão fácil perceber isso para a vida de Jonas. O barco que não era para ele entrar, ele entrou. E aí a gente vai ver que aquela tempestade era uma misericórdia de Deus para a vida dele. Então não entre no barco que Jesus não está, porque o único caminho para que você e eu saiamos ilesos do barco onde ele não está, é quebrantamento e arrependimento. É só olhar para a vida de Jonas. Ah, Senhor, talvez você se identifique. Eu entrei num barco onde eu não deveria. Tome o caminho de Jonas, se arrependa. Se quebrante. Ore ao Senhor pedindo perdão. Mas, Senhor, eu estou no lugar onde eu não deveria. Eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. Eu estou numa circunstância que eu não deveria estar, mas eu plantei isso porque eu quis entrar nesse lugar. E aí, querido, Deus não tem raiva de você por isso. O mesmo texto de Romanos 5 diz que a gente tem paz com Deus, porque fomos justificados através do sangue de Jesus. Nós erraríamos de fato, mas temos um lugar de arrependimento, como diz o livro de 1 João, se pecarmos, nós temos um advogado. E se nós colocarmos o nosso coração diante dele em arrependimento, ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade ou injustiça, nos direcionando da maneira como devemos andar e não numa balança errada. Então o barco que Jesus está, pode ter tempestade, não pule fora dele. Certifique-se que ele está e fique. Não se desespere. Apesar do texto naturalmente dizer que ele dormia, diz o Salmo 121:4 que o guarda de Israel não dorme. Aleluia. Algumas Bíblias usam o texto, ele não tosqueneja ou cochila, não tem nenhum. Ou um cochilozinho, algo que ele não possa olhar para mim e para a tua vida. Nenhum descanso que ele não possa nos olhar. Ele te conhece, ele sabe quais são as tempestades e sabe como elas podem ser importantes para a sua vida. Como elas são poderosas para o processo de transformação e dependência. Ninguém quer. Mas se eu perguntar para você, quando você foi mais transformado? Quando estava tudo bem ou no meio da tempestade? Levanta a mão quando era alguém que você foi mais transformado quando estava tudo bem. Levanta a mão. Deixa eu ver. Eu não estou enxergando direito, vocês devem estar com a mão levantada, né? Levanta a mão quando Deus te transformou mais no meio da tempestade. Senhor, manda a tempestade. Não? Eu já fui transformado disso, não precisa. Entende que o processo da tempestade nos mantém dependentes. O processo da tempestade nos transforma. Ele nos coloca no lugar de realidade do que somos. Totalmente incapazes de fazer qualquer coisa. E aí começamos a colocar isso na mão de Deus. E como Ele deseja que essa seja a nossa jornada dia após dia. Ele sabe como usar o espinho na carne para nos manter longe da soberba. Quanto texto bíblico, né? Ele sabe como nos ensinar a nos gloriarmos na tribulação, pois ela produz em nós paciência. Pode projetar Romanos 5:3 aqui. E essa paciência produz em nós experiência. E a experiência, esperança. E essa esperança não nos deixa confusos. Aleluia. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Glória a Deus. Olha só como isso é poderoso.
a tribulação vai produzindo paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não te deixa confuso. Como diz a música, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele é um Deus de amor. Amém? Começa a deixar a tua mente trazer aquilo que Ele já fez. Começa a lembrar das experiências em Deus. Ele não te abandonou e não vai te abandonar, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, Ele não vai te abandonar, não tem como. O amor dele foi derramado em nossos corações, na medida que o Espírito vem, Ele testifica desse amor por nós. Não se deixe estar confuso. Tire toda a confusão da tua mente por causa de que você perdeu, talvez um momento da sua saúde, talvez que você perdeu um ente querido, talvez que você perdeu algo financeiro, ou você perdeu um bem material. Ele te ama e Ele não vai deixar de te amar, jamais, por conta de nenhuma das tempestades da sua e da minha vida. Amém, querido? Não deixa essa mentira entrar. Muitas vezes nós temos visto isso, pessoas confundidas por causa das tempestades. Elas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, ficam confusas. Bem-aventurados são aqueles que passam pelo vale, fazem dele um manancial. De sorte que a primeira chuva o cobrirá de bênçãos. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado, porque as tempestades às vezes nos farão achar que Ele não nos vê. Olha, Ele está dormindo. Ele não vê que a gente vai morrer? Será que Ele está insensível ao meu sofrimento? Será que o Senhor não conhece o meu contexto, de que já basta para mim? E talvez Deus está querendo usar a minha vida num momento de tempestade para ser um testemunho para aqueles que estão passando por ela. Ah, pastor, usa outro. Talvez seja você. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. Como o pai olhando para Jesus, esse é meu filho amado, e Ele se preocupa com o meu prazer, e não com o dele. Ou em quem eu me comprazo. O prazer dele não é tão importante quanto o meu. As tempestades muitas vezes nos farão achar que Ele não vê, que Deus está alheio aos problemas. Que Ele não percebe o meu sofrimento, ou que de alguma forma Ele abençoa todo mundo, menos eu. Ah, eu não sou amado. Porque pelas circunstâncias que eu estou passando, eu vejo gente pior que eu, não passa por isso. Esse é o grande problema nosso. Nós somos réu confesso, querido. Você e eu merecíamos a morte. Nós estamos aqui pela bondade e misericórdia do Senhor, e se Ele quiser, como Ele quiser, da forma como Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada para mim. E como é difícil chegar diante de um Deus assim. Ele não tem obrigação de fazer absolutamente nada ao meu favor, mas Ele faz. E é esse o ponto que nós precisamos entender. Nós sabemos pela narrativa bíblica, e eu queria abrir aqui uma observação, que nem todos que estavam no barco eram pescadores, ok? Mas alguns a gente sabe que eram. Pedro, Tiago e João. Imagina na cabeça desses três, a tempestade rolando no meio da água, e esses caras têm história de tempestade. O Pedro, conhecendo, né, a Bíblia, os evangelhos, era o que tomava a frente. Aí eu fiquei na minha viagem, eu fiquei imaginando o Pedro conversando com eles. Vocês não sabem o que é isso. Se tem uma pessoa que tem experiência comigo, sou eu. Com esse tipo de tempestade, sou eu. Ó, já perdi amigo, viu? Já teve gente aí muito boa, caiu na água aí, ó, morreu. E o Pedro está ali, né? Já viu gente assim? Ele sabe tudo naturalmente. Só não sabe ouvir a voz de Deus. Não, mas olha, eu conheço... E Pedro... Né, o Pedro e o Tiago olhando para ele, de certa forma, tu tem que concordar. Esse é o tipo de tempestade que eles acordam Jesus dizendo, não vê que a gente vai morrer? Alguém que tem noção disso tinha que ser pescador. E a gente fazia outro paralelo, traça um paralelo. Se tinha um medo que eles tinham, era esse.
Os caras estavam direto na água e falou: eu tenho medo terrível de afundar. Tenho medo terrível de naufragar e de morrer assim. De não voltar para casa. Quantos amigos não voltaram? Quantos parentes talvez não voltaram por causa de uma tempestade e eles foram embora. Então eles estão ali apavorando quem está no barco também. Essa é a minha viagem. Mas eu penso também que foram eles três, se a gente olhar de novo a narrativa, aqueles que tiveram mais revelação de quem Jesus era. Quanto maior a tempestade, maior a revelação. Quanto maior o fogo, mais brilho tem o quarto homem. Quanto mais faminto o leão, mais poderosa é a mão do Senhor sobre Daniel. Maior é o testemunho e todos têm que agora se dobrar ao Deus que Daniel serve. É assim que Deus faz e Ele ama fazer isso. Usar a minha e a sua vida no meio das tempestades, para se revelar a nós. Então cuidado para que as experiências passadas não estejam acima do poder de Deus. Amém? Certifique-se que Ele está no barco. Não fique confuso. O outro ponto é: tenha fé. Não ouça a circunstância, ouça a voz de Deus. Eu acredito que não deve ser algo incomum de acontecer comigo e com você. Quando a gente se pega diante de uma circunstância adversa, uma tempestade, em que ela expõe a nossa pequenez, a nossa indignidade. E parece que a tempestade tem o poder de revelar o quão pequeno nós somos, que a gente não pode fazer nada. Não sei se você já passou por tempestade na sua vida que você não consegue fazer absolutamente nada para mudar ela. Parece que é assim que estavam os discípulos. Eles não poderiam fazer, nem a experiência de serem pescadores poderia mudar aquele quadro. Absolutamente nada. E aí parece que aquilo vai mostrando para nós o quanto a gente é pecador. A gente vai olhando para dentro da nossa vida e fala: é verdade, eu mereço a morte, e essa é a minha realidade. Eu fico pensando quando Jesus ele chega para os discípulos, ele fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou: apresente-se para a cruz, não fuja dela, ele fala: vai e tome ela. Quem era que morria na cruz? Só os condenados. O que é que Jesus está dizendo para nós? Reconheça essa tua condição. Reconheça que você não merece nada a não ser a morte. Mas à medida que você me segue, você tem tudo o que eu tenho. Isso parece como se fosse um contrassenso da nossa pequenez e da nossa indignidade de que a gente realmente não merece nem estar ali no barco com Ele. E aí no outro lado tem um contraponto da grandeza de Deus querendo abençoar um ser humano tão miserável, tão falho, tão sujo quanto eu. No livro de Mateus 8 que nós lemos, essa passagem está no meio do capítulo, mas logo no começo, algo que me chamou a atenção é que no mesmo capítulo estava a história de um centurião, que parece estar diante de um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão poderoso, enxergando a sua indignidade. Ele chega então e ele fala: Senhor, tem um servo meu que está doente, eu preciso clamar por ele. E Jesus fala: vamos lá na sua casa. Ele falou: não. Eu não sou digno de que o Senhor vá em casa. Eu sou homem de autoridade, o Senhor dá uma ordem e só por conta disso, vou dar uma encurtada, o meu servo vai ser curado. Jesus olha para ele e fala: eu nunca vi, nem em Israel, tanta fé. Um ser humano convicto da sua indignidade, mas entendendo da grandeza e do poder de Deus. Jesus falou: eu não vi tamanha fé. E como é possível agradar em Deus, dizendo o escritor de Hebreus, se não for com fé? Eu sei que eu sou um condenado desgraçado. Eu sei, mas também sei da grandeza dele. Parece que a tempestade vem revelar isso para nós. E quando nós encontramos o equilíbrio desse contraponto de que eu mereci a morte, mas Ele tem a vida para mim, o Senhor fala: é isso, eu queria que através desse seu reconhecimento, você abrisse mão da sua vida, como diz o Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, fala: a vida que eu vivo agora, não é aquela, eu vivo-a pela fé.
Não tem outro modo de vida. A fé é meu atestado de sujeira, de incapacidade, de falência, de pequenez, de ser tão humilde, de ser tão pequeno a ponto de não conseguir nada. Mas agora, eu vivo porque Ele se deu por mim. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A tempestade tem o poder de fazer isso, e muitas vezes nós ficamos só nesse ponto. E sabe qual é o grande problema? Que eu não sei você, mas eu já me enganei, é viver só naquele. Não, Deus é grande, não, está tudo certo, olha, vai dar certo. Porque, eu vou liberar uma palavra sobre você, não precisa nem mais ir no médico. Irmão, cuidado com isso. É a minha forma de ver. Deixa que um médico ateste sua cura. Deixa que um médico veja o milagre. Jesus, quando curava os enfermos, somente os leprosos, apresente-se ao sacerdote. Então, você vai ter a fé de que Ele pode tudo, de que Ele é poderoso, grandioso, amoroso, mas sabendo que eu não mereço nada. De que se Ele quiser, nos livrará, mas senão nós morreremos na fornalha. E tudo bem por isso. Eu só não vou me dobrar a Baal. Eu só não vou me dobrar a Nabucodonosor. Eu só não vou me dobrar a prostituição. Eu não vou me dobrar um celular que está na minha mão. Eu não vou me dobrar às mentiras. Eu não vou me dobrar ao suborno. Eu não vou me dobrar àquilo que não faz parte do reino de Deus para a minha vida. Eu mereço morte, mesmo não me dobrando. Mas eu sei que andando segundo a verdade, que Cristo vive em mim, aquelas coisas não me pertencem mais. E aí o Senhor pode fazer em mim o que Ele quer, como quer, a hora que quiser. Nós somos pequenos, Ele grande. O ponto disso é que o amor dEle se revela de uma forma ainda maior. Ele nos amou sendo nós pecadores. O Senhor não tem obrigação de atender a nossa vida a hora que a gente acha que tem que atender. Só que muitas vezes eu já fiz isso. Não, porque eu sou dizimista, porque eu sou alguém que eu sou, porque eu oro, porque eu fiz, e aí? E mesmo por isso, Deus pode nos fazer passar por tempestades. O importante é que Ele esteja no barco. Eu continuo pequeno, precisando dEle. E eu fico pensando nessa bondade de Deus. Estou fazendo agora, vamos tentar refazer a cena. Jesus está no barco, é uma tempestade. Então tem trovões. Tem muito barulho. Tem muita água caindo no rosto dele. Já dormiu? Alguém jogou água em você? Você acorda na hora. E a água está batendo. E ele não acorda. Ele só acorda quando um dos seus amados o chamam. Não é maravilhoso isso? O Senhor não se move pelas circunstâncias, Ele se move por fé. A circunstância não atinge o coração dele. Mas quando nós nos valemos da nossa pequenez. Eu não mereço, mas eu não tenho para onde correr. Eu só tenho o Senhor. Para quem eu iria, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Senhor, mas o discurso é duro. Estou vendo que se a gente continuar caminhando por esse discurso, a gente vai morrer, a gente vai ser apedrejado, crucificado de cabeça para baixo. Ora, tudo bem, eu não tenho outro caminho, só tenho o Senhor. Mas esse caminho é o caminho das tempestades. Pois é, mas é o único caminho de vida. Mas esse é o caminho mais difícil da porta estreita. Pois é eu que levo a salvação. Por que eu vou por outro? Eu sou pequeno, mereci a morte. Mas Ele é grande, poderoso e amoroso. Então eu não tenho para onde correr. Só Ele pode parar essa tempestade na minha vida, e se quiser, e na hora que quiser, até produzir aquilo que Ele deseja em mim. Deus do céu. Eu creio que se a gente quiser experimentar milagres em meio às tempestades, a gente vai precisar lidar constantemente com a nossa indignidade, com a sua grandeza. É como se isso potencializasse a nossa fé, a ponto de falar, eu morri, mas Cristo vive em mim. Eu não posso, mas Ele pode tudo. Eu não vou chegar a lugar nenhum, mas Ele é o meu caminho. Eu não tenho nem ideia, mas Ele é a minha revelação. Parece que isso potencializa, a gente se entrega de fato. Uma vez eu perguntei isso aí, parece uma pergunta meio boba. O que é mais fácil para Deus curar? Uma gripe ou um câncer?
A gente responder de uma maneira natural, o que é mais fácil? Tanto um quanto o outro. Mas se a gente lidar com a questão do nosso pecado, parece que é mais difícil para Deus curar uma gripe. Porque a gente, muitas vezes, olhamos para o nosso estado, sem ter a ideia de fato de que é terminal, de que é fatal, de que é letal, de que é mortal. Nós achamos muitas vezes que nós somos alguém, na situação e na condição de pecadores, como alguém só resfriados. Sendo que a nossa situação é de morte. Eu sou indigno de que Ele entre na minha casa, mas eu não tenho para onde correr. Eu não vi tamanha fé. Eu entendo que o Senhor pode dar uma ordem, mesmo eu não merecendo. E o Senhor faz, se o Senhor quiser. Quantas vezes Jesus foi perguntado, se o Senhor quiser me cura? Ele falou, eu quero. Seja curado, seja limpo. Ele realizou tudo aquilo que estava no coração do Pai. E o fato das tempestades não tiraram os olhos dele da minha e da sua vida. Ele vai fazer na hora certa. Para que isso seja eficaz e nos deixe no lugar de dependência. No lugar de transformação. Creio que eu não mereço nada. Mas também preciso crer de todo o meu coração. Que Deus também pode fazer tudo. Eu preciso crer de todo o meu coração de que Ele não precisa fazer absolutamente nada para mim. Pois eu sou um réu confesso, culpado, condenado, convicto da minha culpa. Mas ainda assim eu creio no seu amor, que foi derramado em meu coração por meio do Espírito que Ele me deu. E eu sei que Ele me ama e quer o melhor para mim. Como lidar com isso? Fé. Eu preciso ter fé. E essa foi a grande reclamação de Jesus. Homens de pequena fé. Vocês não têm fé. A fé é o atestado de falência. A fé é a confissão de que eu posso nele aquilo que eu jamais poderia em mim. Essa é a fé. Salmo 139, do verso 7 ao 10, diz isso. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Ainda que eu fizesse a minha cama num abismo, o Senhor estaria lá comigo. Ainda que eu colocasse ela num lugar tão alto, também ali o Senhor estaria. Ainda que fizesse ela nas profundezas, se eu tentasse fugir o Senhor estaria. Ainda que fosse nas asas da alvorada, também ali o Senhor estaria. No mesmo Salmo diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Esquadrinha os nossos pensamentos, em algumas traduções, rins. Ele sabe da minha e da tua vida. Por que temer? Por que não ter fé? Não temas, não fique confuso, tenha fé. Se tiverdes fé, verás a glória de Deus. Amém? Então, querido, o último ponto. Já estou terminando. Diz que os milagres, eu escrevi aqui, deixe que as tempestades revelem a grandeza e o poder de Deus e quem Ele é. As tempestades vão revelar para nós quem Ele é. Milagres e tempestades caminham junto. Parece que ambos são necessários para nós. Como eu perguntei no começo. Se nós não víssemos sinais, milagres, porque eles vão seguir aqueles que creem, a gente ia ficar cético. Mas também se não tivesse as tempestades, a gente ia ficar soberbo. Uma vez um irmão disse isso para mim, falou, Betão, cara, eu não sei, as pessoas falam tanto de luta, eu nunca passei por luta. Eu olhei para ele e falei, tem alguma coisa que está errado. Eu não profetizei na vida dele, mas depois daquela conversa, a coisa foi feia. Eu já comentei isso uma vez, com alguns irmãos. E ele falou, nunca passei por problema. Cara, parece, sabe, aquela prova, o intensivo para você entrar numa boa faculdade, tinha todas as matérias, todas elas, nas matérias, era só luta, e eu orando, falei, Deus do céu, se ele não sabia o que era luta, agora vai ensinar. Se ele não sabia o que era tempestade, agora esse marinheiro tá bom. E na época eu me lembro de ter orado muito com ele. Muito com ele, era um grande amigo meu. É um grande amigo meu.
Então, assim que Jesus repreende os ventos e a tempestade se acalma, o que é que eles dizem no verso 27 de Mateus 8? Quem é esse homem que os ventos e os mares o obedecem? Eu fico pensando, principalmente os 3 pescadores. Imagina se a gente tivesse conhecido antes, a nossa pescaria era muito mais tranquila. Você já não pensou isso? Se eu tivesse conhecido Jesus antes, minha vida era muito melhor. Eu não tinha passado por isso. Eu não tinha vivido aquilo outro. Eu tinha pescado, era muito mais. E talvez as circunstâncias da nossa vida, elas foram aquelas, exatas. Aquilo que precisávamos enfrentar para que a gente estivesse aqui hoje, rendido aos pés do Senhor, falando: eu dependo do Senhor e de mais nada. O Senhor é a minha fonte de poder, de amor, de graça, de misericórdia, e não há nada e ninguém em quem eu me apoie. Aleluia. Tudo o que passamos contribui para isso. Sempre teremos a oportunidade de o conhecermos em meio às tempestades, sempre. Essa semana eu falei com um irmão amado, eu não vou dizer o nome, mas ele falou: Betão, passando uma dificuldade assim. Eu falei: cara, eu estou hoje ligando para você justamente para a gente conversar sobre isso. Ele falou: olha, eu tenho orado todos os dias por essa situação. E eu disse para ele: olha, me perdoe, mas eu quero te falar como pastor, se não fosse essa situação, você estaria orando todo dia? E é uma tempestade, porque foi essa semana isso, é uma tempestade, mas ela vai passar e o Senhor vai se revelar nela. Eu creio, em nome de Jesus. E ele falou: Betão, de fato, eu não sei. Eu falei: então aproveite essa tempestade, porque ela está te fazendo chegar mais perto dele. Quando você sair dela, a situação resolveu, a tempestade passou e você está perto dele. Como é poderoso passar por tempestades. E nos gloriamos nas tribulações, citando Romanos 5,3 de novo. Ela produz a paciência. Você quer paciência? Vou profetizar tribulação para você. Não quero não. Se haviam homens que conheciam as tempestades naquele barco, era Pedro, Tiago e João. Aqueles 3 sabiam o que era passar por tempestades no mar. Mas eu penso que eles saíram dali com o coração ainda mais convicto do poder e da soberania de Deus. Deixa a tempestade fazer com que você saia dela convicto de quem Deus é na sua vida. Não permita confusão entrar no seu coração. Ele te ama, Ele não te abandona, Ele está no barco. Amém? Nada é impossível para Ele. Não importa o que eles viveriam e de que forma eles morreriam. Falando aqui dos discípulos no barco. Ele era o Senhor de todo o universo. Ele poderia parar qualquer tempestade. Aquele que acalma a tempestade, aquele que acalma os ventos, poderia acalmar qualquer coração. Poderia acalmar qualquer circunstância. Poderia acalmar qualquer tribulação. Poderia acalmar qualquer problema que houvesse na vida de qualquer um daqueles homens. Eles saem dali convictos. Querem nos prender? Tudo bem, nós não pararemos de pregar o Evangelho. E assim foram presos. Querem nos crucificar, decapitar? Tudo bem. Se ele quiser acalmar a tempestade, tudo bem, senão não. Mas nada vai parar a nossa vida. E nada vai dizer o contrário, de que Ele nos ama e cuida de cada parte dela. De que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Nada vai mudar essa verdade na minha vida. Nós podemos experimentar isso. Amém, querido? Não deixe que as percas em meio às tempestades mude o seu coração em relação ao amor e o poder de Deus. Não deixe as circunstâncias definirem a sua fé. Depois da tempestade, Ele sempre se revela a você e a mim. Amém? Glória a Deus por isso. Nós servimos a um Deus vivo. Ele vive e reina sobre a tempestade. Ele está no barco. Ele está com você. Como diz aquele cântico bem antigo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. Ah, como eu sei. Eu sei. Diga comigo, eu sei. Que a minha vida está nas mãos daquele
que vivo está. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Sim, eu posso crer, não há dia ou noite que não estás conosco, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Queridos, eu quero, antes da gente encerrar, enquanto os instrumentos vão tocar baixo, só contar um testemunho rápido. Eu sei que essa semana vocês sabem, né? Nasceu meu neto. Fica difícil de perceber, eu sei. Mas uma das coisas que aconteceu é que no momento do parto da Carol, ela demorou muito para voltar do quarto. Muito mesmo. E eu e a Cláudia ficamos muito preocupados, porque havíamos sabido de uma história de uma moça grávida há um mês atrás, que tinha um quadro de bariátrica que complicou o parto, e o bebê nasceu e ela morreu. E aquilo ficou martelando a nossa cabeça enquanto estávamos no hospital. E eu e a Cláudia olhávamos um para o outro, e os bebês iam, a mãe ia, vinha, o bebê saía, e a Carol nada, e a Carol não saía. Nós chegamos 6 horas da manhã, era quase 6 horas da tarde, a Carol não tinha vindo para o quarto ainda, e nós perguntávamos. Chegou uma hora que eu disse para a Cláudia, falei: Cláudia, as circunstâncias falaram demais, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Começamos a orar, e eu não ouvi uma voz clara, eu ouvi a paz em meio à tempestade. Parece que veio uma paz no meu coração tão grande, e o Senhor falou: eu estou com eles. E aí eu me lembrei que há 2 semanas atrás, eu sou um péssimo baixista, péssimo, mas não conseguimos, chamamos 5 ou 6. O Lucas estava com a mão machucada, o William viajando, o Marquinhos também, e eu toquei baixo aqui. Parece uma coisa desconexa do testemunho, mas eu me lembro que antes de vir para o Verbo, eu recebi a notícia de que a Cláudia havia perdido a Carol, na minha casa.
E a minha mãe, que era do Verbo Vivo, da Cabo Antônio, disse para mim, ela dizia para mim: filho, você precisa fazer parte da igreja, e estão precisando, parece que é de um baixista lá. E eu falava: eu vou nada, vou para a igreja nada. E quando meu pai veio até a minha casa, no edifício Maravite, no Bom Clima, em frente ao posto policial, eu morava ali no ano de 96, e falou: filho, a Clau perdeu o bebê. Eu fiz uma oração, já contei isso para alguns. Eu falei: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Deve ter sobrado um pedaço meu lá dentro. O Senhor vai fazer um bebê novo, que eu possa ser um bom pai. E eu ainda estou brigando com essa questão, tá? Mas eu falei: eu posso, e se o Senhor me der esse bebê, eu vou te servir para sempre. E eu vou tocar baixo lá no Verbo Vivo. E eu não sabia que há 2 semanas atrás Deus estava me fazendo lembrar da minha oração, dizendo: ela é minha, ela não é sua. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o João Pedro chegar. Mas quando eu vi a Carol chegando, que meu coração, Deus falou: a minha mão continua em você, o meu cuidado continua com ela, e eu continuo um péssimo baixista. Mas Deus queria me fazer lembrar da voz dele, e não da circunstância. Ele está vivo, Ele reina sobre as tempestades, e não importa quais sejam elas, Ele se revelou ainda de uma maneira grandiosa para mim. E eu olhei para Carol e falei: Senhor, obrigado. As tempestades têm uma voz, mas a sua é muito maior. Chega de ouvir as vozes das tempestades, porque eu preciso ouvir a voz de um Deus que é vivo e que reina para sempre. Lembrei de que a Carol não é minha, e portanto o meu neto, que tem nome de 2 pescadores, vai passar por tempestades, mas vai vencer todas elas. O João Pedro vai ser um grande pescador de almas. Eu fico pensando nisso. Ele não é meu, apesar de ser um vô babão. Ele é do Senhor. Que eu não atrapalhe nada, que eu possa ouvir a voz do Senhor para ele, para contribuir, porque os pais são a Carol e o João. Eu nem tenho muito a ver com isso, vou só estragar ele. Mas eu vou contar para ele quando ele crescer sobre esse testemunho, de que eu posso tocar baixo outras vezes, só para lembrar da aliança do Senhor. Meu dedo está machucado, meu coração feliz da vida, querido. Que o Senhor possa nos conduzir em meio às tempestades, calçando sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Que não importa o quanto esse barco balance, Ele está dentro do barco, Ele continua com você. Se agarre a essa verdade, não tema, não fique confuso, tenha fé. Saiba que Ele vai se revelar a você de uma maneira ainda maior depois dessa tempestade, e você vai testemunhar de quem Ele é sobre a tua vida, sobre a tua casa, trabalho, saúde, família, até a glória. Tem muita coisa para viver em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, Deus abençoe.